a admiração que nós aqui do programa temos pelo trabalho que você vem fazendo, porque eu acho que é impossível de alguém entender a pressão que você viveu e que você vive. É impossível de alguém entender as consequências, as limitações, que é, por exemplo, você não poder retornar ao seu país. Então, você encarna o estado de coisas, o estado de arte que é hoje a censura no Brasil, a perseguição a quem pensa diferente. Então, eu acho que todo brasileiro precisa partir desse ponto, assim, desse reconhecimento sobre o que você vive e sobre o papel que você exerce ontem. E na semana passada, nós comentamos a sua participação ali na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Eu achei que você brilhante na sua exposição e extremamente corajoso ao confrontar, inclusive, muitas vezes, a fala do próprio deputado republicano, que colocou muita coisa na conta do governo Trump, e você não. Você falou, olha, não foi o Trump, não, foi o Biden. Então, eu queria começar passando a palavra para você, para você falar para a gente o que evoluiu da semana passada, em que você prestou aquele depoimento, para o dia de hoje, quarta-feira. Olha, primeiro, também sou espectador de vocês, é sempre um prazer também, desde o Fio Diário acompanhando. A Carol já é conhecida também aqui já até chamei para ser entrevistada, espero que seja candidata novamente. O Rio estaria em melhores mãos se ela tivesse sido eleita. Sobre a pergunta que você me fez, olha, na semana passada nós tivemos aquela audiência para tratar especificamente de uma das dimensões de violações de direitos humanos que o Alexandre de Moraes tem, que é a da repressão transnacional. Então, era circunscrita à perseguição que o Alexandre faz aos dissidentes políticos do regime brasileiro no exterior. Então, por isso que nós tratamos do Eduardo Bolsonaro, por isso que nós tratamos de pessoas comuns como a Flávia Magalhães, tratamos de jornalistas no exterior, como o caso do Constantino, como o caso do Alan dos Santos, como o caso do Michael Schellenberger e como o meu caso, pessoas que estão fora do Brasil, né? Anteontem, eu acho, eu recebi a notícia, por exemplo, que eu vou ser provavelmente julgado à revelia no Brasil. Então, este é o tipo de coisa que faz parte da repressão transnacional, que é um assunto que tem repercussão bipartidária aqui. Então, é um assunto que, ou seja, republicanos e do partido do presidente Trump e democratas do partido do ex-presidente Biden concordam a respeito desse assunto. Nesta comissão que eu estava, Comissão de Direitos Humanos, Comissão Tom Lantos, ela é uma comissão bipartidária. Apesar dos republicanos terem maioria no Congresso, essa comissão ela tem dois presidentes. O presidente que estava lá, o deputado McGovern, que é de Massachusetts, e o deputado Chris Smith, que é de New Jersey. Então, o democrata é o McGovern e o republicano é o Chris Smith. O Chris Smith é um dos principais aliados da gente no Congresso dos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a abraçar esse assunto, porque ele é muito forte nessa questão de direitos humanos e liberdade de expressão. Ele é um dos autores da versão global da Lei Magnitsky. Ele também fez um projeto específico para a Bielorrússia, que tem um caso muito parecido com o do Brasil. Então, nós sabíamos ali que nós teríamos os dois deputados. O Chris Smith me avisou de antemão, quando me convidou para ser testemunha, de que ele não estaria lá. Ele me avisou, falou, olha, eu não vou estar nesse dia porque a minha mulher tem uma questão de saúde que precisa ser tratada. Você topa ser testemunha? Só vão ter testemunhas do McGovern e você vai ser a única testemunha minha lá. Você topa participar mesmo assim? Você vai ter que brigar pela palavra, etc, etc. Eu falei, deixa comigo. E aí foi lá e eu acho que a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso recado. Qual o objetivo final? O objetivo era registrar o testemunho. Aqueles que a gente vê na televisão, aqueles 8 minutos, são 8 minutos que eu tinha direito à fala, mas o meu depoimento completo teve 18 páginas e foi registrado nos anais do Congresso, e foi enviado também, que foi a consequência da reunião, que foi o envio ao Marco Rubio de uma carta pedindo urgência para a questão do Brasil. Uma carta que foi enviada na quinta-feira, se eu não me engano, ou na sexta-feira,
pelo deputado Chris Smith. O Marco Rubio, eu sei que já recebeu a carta e está acelerando o processo de análise da situação das sanções contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, a gente teve até a notícia de que o Marco Rubio disse que ele já tinha dado o ok e que estava aguardando agora especificamente o ok final do presidente Trump. Então dá para a gente dizer que as sanções, que as pessoas achavam que era 72 horas, faziam piada, esse tipo de coisa, elas ultrapassaram todos os processos burocráticos, e são muitos, eu posso até aqui relatar para vocês alguns. Toda vez que você quer fazer uma sanção, você tem que ter aprovação, óbvio, do Departamento de Estado, do National Security Council, Conselho de Segurança Nacional, do Domestic Policy Council, Conselho de Política Doméstica, do White House Counsel's Office, que é a advocacia interna da Casa Branca, do Office of Legal Counsel do Departamento de Justiça, do Departamento de Tesouro, e aí você segue para a mesa do chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, para que ele faça a avaliação e aí submeta ao presidente dos Estados Unidos. Nós chegamos no momento onde nós já cumprimos todas essas etapas e estamos para a avaliação do presidente dos Estados Unidos. Dá para dizer... Então... Eu não te ouvi. Já está na mesa do presidente Donald Trump, então? Essa é uma boa forma de colocar. As sanções estão na mesa do presidente Donald Trump, aguardando apenas a análise dele. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai ser aberto um espaço para defesa dessas pessoas? Então não há previsão de contraditório e ampla defesa no processo de aplicação da Lei Magnitsky? Olha, o Alexandre já teve a oportunidade de contraditório por parte do próprio Chris Smith, que enviou a ele uma carta no ano passado, basicamente pedindo esclarecimento em relação a todas as acusações que estavam sendo feitas a ele. Essa carta nunca foi respondida, ela foi copiada, inclusive estavam copiados o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, e o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o atual presidente ainda, ministro Barroso. Então, todos eles tiveram a oportunidade, além, claro, do próprio Alexandre de Moraes, todos eles tiveram a oportunidade de responder às acusações que estavam sendo feitas a ele e não responderam. Aqui nos Estados Unidos, a Lei Magnitsky, a aplicação da Lei Magnitsky, ela é feita uma avaliação dos fatos dentro dos devidos departamentos. E os fatos falam por si só. Né? O documento que preparou as sanções, ele tem mais de 1.000 páginas e mais de 600 referências no total. Então, referências de próprias decisões do Alexandre, etc. São fatos incontroversos, não são questões de opinião. Então, esse foi consolidado. O próprio Alexandre de Moraes também teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de responder dentro da Justiça Federal Americana, onde ele também está sendo processado na pessoa física em busca de indenizações. Carol. Acho que isso reflete muito o sentimento que existia aqui no Brasil, né, até o ano passado, de que isso daí era uma chacota, né? Eu já tinha comentado isso, inclusive, com o Paulo. Você recebeu essa carta, o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa carta e depois fez aquela piadinha patética. Não tenho nenhuma intenção de ir para os Estados Unidos no curto e do médio prazo. Acho que ninguém daqui do Brasil, tanto do judiciário quanto o próprio legislativo, avaliou o real impacto dessas sanções. E aí, enfim, a gente já elogiei aqui, a gente fala diariamente aqui no programa o quanto isso foi escalando, o quanto esse trabalho que o Paulo faz, agora o Eduardo Bolsonaro aí, essa semana até mandei uma mensagem para o Paulo falando isso, porque o depoimento dele na Comissão de Direitos Humanos mostra o tom que a gente esperaria de todos os parlamentares brasileiros. O que a gente está vivendo hoje é uma intimidação por parte do Supremo Tribunal Federal e toda a população brasileira está com medo, ninguém tem coragem de se posicionar, né? Até mandei isso para o Paulo, falei, olha, as pessoas podem te criticar, mas ninguém pode te chamar de frouxo. Ele até brincou que isso não é uma fraqueza, né? Não era um defeito dele. Mas, assim, tem toda a minha admiração. Isso é o que está faltando aqui no Brasil hoje. Os nossos parlamentares são frouxos, são
são omissos e não têm coragem de enfrentar o tamanho do problema que a gente está vivendo, que é essa tirania do judiciário, essa tirania que o STF está colocando aqui pra gente. E aí, Paulo, eu queria só te perguntar, você falou aí que você vai ser julgado à revelia. Ontem, por acaso, também, eu estava num outro programa e me perguntaram sobre isso. Eu falei, ai, que bom que o Alexandre de Moraes está assistindo o Paulo Figueiredo Show, né? Tá dando audiência. Eu também dou essa audiência diária, porque ele fez esse corte falando que o Paulo, né, você mencionou que estava esperando a citação dentro dos termos legais, uma citação legal, e não uma citação, não descobrir que você está no inquérito e que você não tem noção do que você está sendo acusado para poder se defender. E aí ele fala, olha, tá aqui o vídeo dele falando que está sabendo que está no inquérito, então a gente considera que ele já foi citado. Mas é exatamente isso, como é que você vai se defender se você não sabe o que está escrito no processo? Então, como é que está isso? Qual a sua expectativa em relação a isso? Você é julgado à revelia? Se tem alguma coisa que você possa fazer? O quanto você sabe o que está ali no processo contra você? Olha, não é que eu não tenha medo do Alexandre de Moraes. Eu tenho. O Alexandre de Moraes é uma pessoa muito poderosa, pode fazer muito mal e tem me feito muito mal. Eu, como eu disse lá no depoimento do Congresso, já passei por poucas e boas, já gastei mais de $1 milhão se botar todos os processos de advogado nessa história. Estou há 2 anos e meio com todos os meus bens bloqueados no Brasil, e eu tinha uma quantia substancial no Brasil, multas absolutamente, provavelmente nunca vou recuperar. Você tem todas as minhas redes sociais bloqueadas, né? 8 contas que eu já tive que abrir em cada rede social. Meu canal principal do YouTube, que crescia de forma vertiginosa com 1 milhão e poucos inscritos, continua bloqueado, que era a forma do meu ganha-pão jornalístico, né? O Alexandre de Moraes exerceu uma pressão para que eu saísse da Jovem Pan, na verdade para acabar com a Jovem Pan, em termos práticos. Não foi só eu que saiu, várias outras boas pessoas saíram também. Então, ele é uma pessoa que pode fazer muito mal para a minha vida, e eu tenho consciência disso. Só que não é que eu não tenha medo dele, eu tenho mais medo de Deus. Por quê? Eu explico por quê. Porque eu acho que todos nós temos que agir no limite das nossas capacidades. Nós temos a obrigação. A Bíblia fala da parábola dos talentos, aqueles que enterram os talentos, seus próprios talentos, e escondem por medo, esses serão cobrados e penalizados. Então eu tenho muito medo de prestar contas no juízo, de eu não ter feito tudo que eu podia fazer. E eu acho que o juízo de Deus é muito mais severo do que o juízo do Alexandre. De novo, a Bíblia também fala pra gente não ter medo daqueles que podem matar, quebrar nosso corpo, etc. Mas ter medo daqueles que podem jogar a gente no fogo eterno. Então essa é a diretriz. Não é que, poxa, Paulo, como você é corajoso, você não tem medo de nada. Claro que eu tenho que ter medo. Inclusive, o medo é o que faz a gente exceder os nossos limites e fazer o máximo possível, quando a gente está muitas vezes na zona de conforto. Nesse caso que você está falando especificamente, Carol, eu já tinha plena consciência de que o Alexandre ia me julgar à revelia. Eu já tinha plena consciência disso. Eu já sabia que ele ia evitar de todas as formas possíveis mandar uma carta rogatória, que é o que diz o 368 do Código de Processo Penal, para as pessoas que estão em local certo e sabido no exterior, e eu resido na mesma casa há 10 anos, a Justiça Brasileira já me citou aqui em outras vezes sem nenhum problema, e o Alexandre de Moraes finge que não sabe onde é que eu moro. Eu falo, nossa senhora, a Polícia Federal que desvendou o inquérito do golpe de Estado não consegue fazer uma pesquisa no Google para descobrir onde é que o coitado do Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos, há 10 anos na mesma casa. Né? Aqui nos Estados Unidos o seu endereço é uma coisa meio pública. O americano não tem muito essa paranoia de esconder onde mora. Então, eu já sabia que isso ia acontecer. O próximo passo, ele deve enviar a denúncia para que a DPU, né, a Defensoria Pública da União, apresente uma defesa em meu nome. A DPU tem um despacho já anterior, pedindo suspensão do processo, dizendo que é impossível apresentar uma defesa em meu nome porque eles não têm contato comigo e que essa defesa seria uma defesa pro forma e que eles não querem se prestar a esse papel. Eu acho que o Alexandre está jogando já agora, dessa vez, o jogo combinado. E a DPU deve devolver e falar assim, não é bem assim, então vamos apresentar uma defesa e ele vai me condenar, a DPU vai apresentar uma defesa pro forma que
tem o mesmo efeito jurídico que a defesa do melhor advogado que eu pudesse contratar, porque não faz diferença. A gente está vendo o presidente Bolsonaro tem bons advogados, e não está fazendo absolutamente diferença nenhuma, porque isso não é um julgamento, isso é um circo. Então ele vai me condenar, ele vai me sentenciar a provavelmente algo como 20 ou 30 anos de prisão, e depois que ele me sentenciar a 20, 30 anos de prisão, eu vou ficar na mesma situação que eu estou atual, não posso retornar ao Brasil. Do ponto de vista internacional, eu já contratei advogados internacionais para impedir que essa pauta política avance. Então, eu acabei de contratar a Michelle Esland, que é a melhor advogada de Interpol do mundo. Gastei mais uma fortuna, mas está ela aqui impedir que meu processo sequer chegue à Interpol. Então, o efeito vai ser basicamente os Estados Unidos certamente não vão me extraditar, porque não extraditam pessoas por esse tipo de natureza de crime, e o devido processo legal também não foi seguido, então vai ser isso. Então a minha única esperança de retornar à minha pátria, onde mora a minha família, onde está meu pai, que tem 80 anos, que, poxa, não pode vir aos Estados Unidos o tempo inteiro, onde estão as minhas origens, eu sou nascido e criado do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, como você, Carol, a gente sabe os problemas do Rio, mas a gente ama, né? É o nosso lugar, é a nossa origem. Então, doloroso, minha né, Paulo? esperança de retornar ao Brasil é com a queda do Alexandre.